Bom dia a todos. Bom dia. Então vamos lá, né, para mais uma manhã aí de bênçãos, né? E estamos aqui primeiramente reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa data eu fui incumbido de falar algumas coisinhas aí para a gente poder refletir, estudar, entender algumas coisas que o Evangelho traz, né, para a nossa vida, para a nossa caminhada. O Evangelho que é o nosso norte. O Evangelho é o caminho pelo qual Jesus, com toda a sua pureza, né, com todo o seu amor, veio ensinar como é a verdadeira vida mesmo. E qual é essa nossa realidade? Então, Jesus, nós temos aquela figura que conhecemos aí ao longo da nossa vida, desde a infância. Nós, como cristãos que somos, portanto, confiamos e acreditamos no Cristo por tudo aquilo que aconteceu. E tendo em vista a vinda dele ser profetizada desde lá de Moisés. Então, é muito tempo antes que a doutrina, que a espiritualidade vem mostrando que o Messias viria para reinar sobre a terra. E lá na época entenderam que ele seria o rei, né? O rei soberano. Por isso ele foi morto. E eu venho hoje mostrar do Evangelho uma passagem que nos remete a alguns estudos sobre aquilo que a gente vive hoje. E que está mais claro em função das evidências que a espiritualidade já nos mostra. Inclusive aqui, onde a gente está hoje. Para quem talvez tenha alguns dons, né? Se é assim que a gente pode dizer, todos nós temos, mas cada um tem as suas particularidades, né? A intuição é muito forte para todos nós, né? A gente sabe reconhecer uma série de coisas. Por isso que nós todos somos considerados médiuns, né? Todos somos medianeiros. Nós estamos entre o céu, né? Se é assim que a gente considera, e a terra. E essa intercomunicação, como as coisas normalmente acontecem. No Evangelho de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um acontecimento cerca de 40 dias antes do Cristo sucumbir. 40 dias. Que é a sua transfiguração. A gente lê pouco sobre o tema.
eu achei oportuno. Por quê? Porque essas manifestações, elas se tornam muito comuns nos meios, sejam espíritas, evangélicos, católicos. Muitas pessoas veem isso e tomam isso como algo sobrenatural. O que de fato, sem um conhecimento raciocinado, se torna um fato realmente extraordinário, sobrenatural. E nós veremos que existem dois prismas diferentes para a gente ir nesse caminho para mostrar como é que a transfiguração de Jesus aconteceu. Bom, onde aconteceu a transfiguração de Jesus? Aconteceu porque no Evangelho não está dito que aconteceu no Monte Tabor, mas a tradição, desde lá, diz que foi no Monte Tabor. O Monte Tabor, ele fica pertinho de Jerusalém. Dá mais ou menos uns 17 quilômetros, o Monte Tabor. O Monte Tabor tem 562 metros de altura. E diz ainda que ali haviam algumas aldeias já naquela superfície. Então há uma discussão entre o Monte Hermon, de a transfiguração ter acontecido lá, e no Monte Tabor. Mas é mais provável que tenha acontecido no Monte Tabor. Por quê? O Monte Hermon o Monte Tabor ali fica mais perto do Mar da Galileia, pertinho de Jerusalém. É norte de Israel. Quem tem mais ou menos um mapa mundi na cabeça, né? Israel, faixa de Gaza, Jerusalém, Mar da Galileia, que na verdade é um lagão, o Mar da Galileia. E bem ao norte, a 400 quilômetros, 336 quilômetros de Jerusalém, quase 400 quilômetros, é o Monte Hermon. Então imagina você na época caminhando. É chão. Apesar que eles andavam muito. Jesus andou a vida inteira, né? Talvez não fosse um problema para eles, porque não tinha outro meio, né? Eram os burrinhos, enfim, né? E para quem tinha, né? E tem lugar aqui. E o Monte Hermon, ele é uma montanha de 2.800 metros. Talvez subir 2.800 metros, e é um lugar gelado, né? O Monte Hermon fica bem no norte de Israel, divisa com o Líbano para cima e a Síria. Então, por evento ter acontecido, e o Jesus tinha que vir para Jerusalém, porque ele já tinha revelado isso, para sofrer algumas coisas, está aqui em Mateus, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Ele já tinha revelado isso. Então é mais provável que tenha acontecido a transfiguração no Monte Tabor.
que é bem próximo de Jerusalém. Bom, existem 3 evangelhos que falam sobre o assunto, sobre a transfiguração de Jesus. Até eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles são, na narrativa, os evangelhos, eles se integram praticamente 100% nessa passagem, que é o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, dos 3. Hoje aqui, a gente vai descrever o evangelho de Mateus. Eu até deixei aberto a Bíblia ali, exatamente, mas eu vou ler exatamente o que está escrito na Bíblia. Aqui, no capítulo 17, os versículos de 1 a 13. Eu já vou chegar lá. Então, passa a ser, na verdade, a transfiguração de Jesus, um evento que é um momento crucial na passagem de Jesus aqui na Terra, revelando para 3 apóstolos que ele escolheu para isso. E esses apóstolos não revelaram isso antes da morte de Jesus, porque foi um pedido dele, que foi Pedro, João Batista, João Evangelista, e Tiago Maior, João Evangelista. Os 3, Jesus convidou. Bom, essa narrativa de Mateus, que a gente vai ver daqui para frente, passa a ser um divisor no ministério de Jesus. Essa transfiguração passa a ser um divisor no ministério de Jesus. Por quê? Porque ele encerra praticamente ali o seu ministério e o contato com o povo que ele tanto vinha pregando. Porque são 40 dias antes da crucificação, né? E inicia então a subida até Jerusalém, depois desse evento, né? Bom, nos três evangelhos, né, que são os evangelhos sinóticos de Marcos, Mateus e Lucas, são encontrados 3 similaridades absolutas. 3 narrativas que eu vou dizer aqui para vocês. Então, Jesus, a primeira é a seguinte: Jesus pergunta sobre quem as pessoas dizem que ele é. Ele pergunta para os discípulos. E ele pergunta no plural. Não quem os apóstolos acham, mas quem as pessoas acham que ele é. E aí, os apóstolos respondem que é a opinião do povo, né? Que ele é um dos profetas. Mas Pedro, quando Jesus pergunta quem os discípulos dizem que ele é, afirma que ele é o Cristo. Pedro fala. Isso no Evangelho está descrito como uma expressão, a confissão de Pedro, justamente por ele ter dito isso, falando
para os apóstolos e para Jesus, respondendo à pergunta de Jesus. Bom, o segundo diz assim: logo em seguida, Jesus anuncia sua paixão, morte e ressurreição. Sendo que Marcos e Mateus, no Evangelho de Marcos e Mateus, registram ainda uma discussão entre Pedro e Jesus sobre isso. Não uma discussão no sentido, de discutir, mas sim de falar sobre o assunto. Que vocês lembram que Pedro fez a negação de Cristo, em 3 momentos. Tanto é que quando Pedro foi morto, Pedro foi crucificado também. Mas foi crucificado praticamente 60 anos depois da crucificação de Jesus. Exatos 67 anos depois da crucificação de Jesus. E quando Nero, que era na época o imperador, e Pedro estava preso, e Nero pedia para negar o cristianismo. E o Pedro falou: de jeito nenhum. Isso eu não vou fazer, porque já tinha negado Cristo 3 vezes. Não ia ser uma 4ª vez, depois de tudo que ele presenciou. E mesmo tendo presenciado a transfiguração de Jesus, por medo, Pedro negou 3 vezes. A gente sabe dessa história. Mas ele fez um último pedido para Nero, que seria o pedido de ser crucificado de ponta cabeça. Por quê? Justamente por causa da negação. Porque ele não era digno de ser crucificado na mesma posição do Cristo. Então ele foi crucificado de ponta cabeça. Aí vem um terceiro item. Então Jesus adverte sobre a condição e o custo do discipulado. Porque era um ministério difícil. Seguir Jesus em toda aquela caminhada, largar família, filhos, alguns, enfim. E eram todos jovens. Eram todos jovens ali. Jesus tinha 33. Quantos anos tinham os outros? É por aí para menos. Para menos. Pedro foi morto 67 anos depois. Eu não sei exatamente quantos anos Pedro tinha, mas provavelmente uns 80. Provavelmente, 70 e pouco para frente. Então, depois de toda essa idade, ainda ser pregado na cruz de ponta cabeça, a seu pedido mesmo, aí Nero responde: esse pedido eu vou conceder para você. Bom, então, quem quiser segui-lo, deverá negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Olha a reflexão, de Pedro. Negou a ele mesmo, depois de ter negado Cristo 3 vezes. A transfiguração, então, no contexto do Evangelho de Mateus. Aqui vai mas é rápido. Todos do capítulo 17, os versículos de 1 a 13. Então vamos lá. Mateus relata que 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, que a gente sabe então, provavelmente o Monte Tabor. Esses 6 dias depois, porque começa assim,
Porque as pessoas perguntam, 6 dias do quê? 6 dias de uma festa, 6 dias de alguma coisa que aconteceu. Então diz lá que nos evangelhos sinóticos, né, o evento teria tido lugar cerca de uma semana depois da confissão de Pedro sobre o caráter messiânico de Jesus, que é a confissão de Pedro que eu falei agora há pouco. Depois disso, foi o que aconteceu ali, o evento da transfiguração. Então, volta aqui no item 1, 6 dias depois de Pedro ter falado sobre a missão de Jesus, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte, a um alto monte. Embora o nome do monte não seja explicitamente mencionado, como eu disse, a tradição identifica então o Monte Tabor, né? Justamente pelo seu isolamento. Bom, vem o versículo 2, diz assim: algo extraordinário acontece. Diz assim: e transfigurou-se diante deles, dos 3 apóstolos. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O brilho intenso do rosto de Jesus e a brancura das suas vestes não eram meramente efeitos luminosos, mas a manifestação da sua natureza divina, que por um breve momento se tornou visível aos olhos humanos. Em seguida, então, a visão se aprofunda com a aparição de 2 figuras ilustres do Antigo Testamento. Item 3, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, Jesus. Qual que é a representação disso, na verdade, né? Ali era a materialização do espírito de Moisés e do espírito de Elias. Moisés, 1000 anos antes de Cristo. Moisés morreu lá com 100 e tralalá. E Elias, 4 séculos antes de Jesus. É tempo. 4 séculos antes. Então, entre Moisés e Elias, tem aí uns 400, 500, 600 anos. Depois Elias, que no caso, João Batista, porque a profecia dizia Elias. E por que do nome João Batista? Alguém já tinha percebido? Era João o Batista. Porque é o que consagra o batismo. Por isso ele é chamado de João Batista. Interessante, né? Seguindo. Então, qual que é a representação de Moisés e de Elias? Moisés representa a lei, a primeira lei moral
que a história da humanidade conhece. E Elias representa a leitura dos profetas todos, porque ele profetizou tudo isso. Então Jesus, ou a espiritualidade, fez Pedro, Tiago e João verem os dois, junto com a sua transfiguração. Daí o Espiritismo vai explicar o que é isso já já. Aí, mostrando que eles não aparecem como meras lembranças, mas como seres vivos, capazes de interagir com Jesus. O que já aponta para a realidade de uma vida após a morte e a comunicação entre os planos de existência, como a gente conhece hoje. Aí vem o versículo 4, que é a reação dos discípulos à voz divina. Então, a grandiosidade do evento impacta profundamente os discípulos. Pedro, em sua impulsividade característica, né? Diz assim no versículo 4: respondendo, disse a Jesus. Bom, claro que aqui são 13 tópicos, né? 13 versículos. Mas certamente, quando estava acontecendo o evento, eu imagino, né? Muitas coisas estavam acontecendo. Um ia para lá, um falava com o outro, mas Cristo, essa situação assim, nossa, Moisés, Elias, sei lá. Né? Alguma coisa nesse sentido, porque não é um negócio estático, né? Como a gente vê, como a gente lê nos versículos e imagina. Está acontecendo um evento dinâmico, certamente. Então, respondendo, disse a Jesus, Pedro: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, enquanto estava acontecendo a história, né? Um para ti, um para Moisés e um para Elias, né? Que foi a sugestão do Pedro na hora, para ficar sacramentado aquilo que eles estavam vendo, né? Só que não era para ser um evento fixado em terra, que não era o propósito. O propósito era muito maior, né, do que ser fixado algo físico naquele lugar, mas sim algo internalizado dentro. Tanto é que a gente conhece essa passagem agora. Por quê? Porque foi a história acontecida, foi a ocorrência do fato, né? Então, internalizado e compreendido como um significado espiritual real. Bom, no versículo 5, antes que Pedro pudesse terminar de falar, devia falar pra caramba, né? Devia estar numa euforia, né? Imagina, se vê o Cristo, né? Seu mestre, transfigurado, as vestes, Moisés e Elias, os 3 conversando, e acho que questionamentos ali de monte. Nossa, mas assim, assado, tal. Aí vem, antes que Pedro pudesse terminar de falar, a intervenção divina ocorre. Diz assim então: e estando ele ainda a falar, Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Escutai-o. Eu fico imaginando. Se a gente fica emocionado, né, com uma narrativa, imagina eles na hora, ouvindo do alto. Obviamente eram médiuns de audiência, médiuns de clarividência, médiuns importantes de materialização. Como mostra recentemente Dr. Paulo César Fructuoso, quem acompanha o Dr. Paulo César Fructuoso no Centro Espírita, do qual ele é dirigente, ele é um oncologista, tem inúmeros eventos de materialização, de transfiguração. Então vem a voz, que diz aqui a voz de Deus, escutai-o. A ordem escutai-o é uma reflexão imperativa. Escutai-o. E que essa verbalização da voz de Deus transcende totalmente o momento, né? Direcionando os discípulos, não só aos discípulos, né, por extensão, mas toda a humanidade. Aqueles que são cristãos, obviamente. Agora, nós muito pequenos aqui, a voz de Deus, sim, certamente de um espírito que representa provavelmente uma esfera gigante. Que está ali falando, um espírito de envergadura muito maior, acho, que o próprio Cristo, dizendo, em nome de Deus, que é uma energia que a gente não consegue imaginar. A gente não sabe se é algo palpável. Mas uma voz que vem e fala: esse é o meu filho, escuta. Então se toma como a voz de Deus. Aí, no versículo 6, diante dessa manifestação, diz assim: e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Aí no 7, Jesus se aproxima, toca-os e os acalma. Levantai-vos e não tenhais medo. Ao erguerem os olhos, a visão se desfez. Agora é o versículo 8. Ninguém viram senão unicamente a Jesus. Ou seja, a hora que eles levantaram a cabeça, só viram Jesus. Não dá para dizer, não se refere a quanto tempo isso, em tempo temporal, né? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Não se sabe. Provavelmente foi algo ali para ter todo esse desenrolar, né? Acreditamos que tenha sido uns bons minutos ali de estudo, né? Bom, aí eles retornam, quando eles começam a descer do monte.
Diz lá no versículo 9, Jesus adverte, né? A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Jesus fala para os três. Esta ordem de silêncio visa evitar interpretações equivocadas do evento, que quem conta um conto aumenta um ponto. Não é verdade? Então não era para falar nada até então. Antes que a missão de Jesus fosse plenamente cumprida, especialmente sua ressurreição, que seria a prova cabal de sua divindade e autoridade. Aí os discípulos ainda perplexos, no versículo 10, diz assim: o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Essa pergunta reflete a crença judaica na vinda de Elias, antes de Jesus. Jesus responde confirmando a profecia, mas revelando o que ela já havia se cumprido. Diz assim, então, no 11:12. Em verdade, Jesus diz, né? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e o não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Aí no 13, que é o último, Mateus conclui o seguinte, né, que diz lá no 13: então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Então é interessante os 13 versículos, né? Que a gente, quando lê, aí você tem que ir estudando para ver como é que se desenrola tudo isso. Né? Porque ali você lê só na forma literal, sem ter um embasamento. Por isso que a codificação, ela é muito clara. Ela revela os fatos. Revela os fatos. Né? É muito esclarecedor. E aí vem agora nós vimos a ótica do Evangelho. Agora a ótica da visão espírita. Daquilo que, a partir de Kardec, se começou a entender melhor. Com a revelação dos espíritos que ajudaram aquele grupo todo de Kardec a fazer, então, essas orientações do mundo espiritual, revelando de forma mais clara. Então, nas obras de codificação de Allan Kardec, né, principalmente na Gênese, é que se observa em algumas questões, no capítulo 14, 15, as referências 35 para frente, até 44, enfim, fala sobre os meios que levam à materialização, à transfiguração, é o termo que ele usa também lá, né? Então, as obras de codificação de Allan Kardec oferecem uma luz racional e consoladora sobre os fenômenos evangélicos, de uma maneira geral. Para a gente sair daquilo que a gente achava sobrenatural. Não, tudo está dentro do natural. Só que existem potencialidades
que se pode usar de maneiras diferentes, com espíritos de envergaduras diferentes, conseguindo, de uma forma metafísica, modificar coisas, materializar coisas, desmaterializar coisas. E aí são médiuns de efeitos físicos, porque a gente vive num ambiente físico. Então tudo que não é físico é extraordinário. O que os espíritos usam normalmente num trabalho, por exemplo, de cura, de auxílio nesse sentido? Ectoplasma. Ectoplasma que a gente está liberando aqui, 100%, todo mundo. Eles passam recolhendo ectoplasma nosso, para usar nos espíritos que estão precisando. Naquele formato físico, ectoplasma é algo sutil, mas ele é material, que o perispírito usa. Então, por exemplo, um espírito que está precisando de auxílio, um irmão que está precisando de auxílio aqui, que está sem uma perna, por exemplo. Eles usam o ectoplasma para construir essa perna. E outras demandas nossas, físicas mesmo, que a gente precisa. Por isso que a doação é importante. Por isso que essa inter-relação ela é fundamental. Por isso que o passe é importante. Porque tudo isso, esses fluidos, eles são usados 100%. E quem que comanda isso? É o coração. Então o passe não tem formato. É o que a gente percebe. É o que o nosso coração e o pensamento tá na direção. Aí, diz assim lá em Kardec que a transfiguração pode ser classificados em duas formas. De natureza mediúnica e a anímica. Qual que é a diferença entre um e outro? A de Jesus foi anímica. A mediúnica, o irmão, o espírito, algum, ele imprime sobre o médium e há uma interação desses fluidos de ambos. E essa interação, dentro da vontade e da necessidade daquela situação, você vai enxergar não o Fábio. Eu estou me dando só como exemplo, mas não sou exemplo para ninguém, tá? Você não vai enxergar o Fábio, você vai enxergar outra pessoa. Então é a influência do espírito com a sua energia, vamos dizer assim, com os seus fluidos, com os meus. E essa interação vai promover alguma modificação visual. Essa é a mediúnica. E a outra, anímica, é o que aconteceu com Cristo. A anímica é o próprio médium, no caso maior de todos, né? Promovendo por alterações moleculares e a exalação desses fluidos que ele sabia muito bem manipular e exteriorizar, modificando ali na hora o seu rosto, o seu semblante, o seu formato, a luminosidade das suas vestes, impactando nos três que ali fizeram, ali estavam presentes nesse momento da transfiguração de Jesus, e vendo ali Moisés e Elias ainda. Então, provavelmente, os três apóstolos, eles tinham um talento como doadores também
para que a materialização pudesse acontecer daquela forma. Então, não foram escolhidos aleatoriamente, com certeza. Jesus sabia quem ele estava pensando ali, quem ele estava pegando para poder presenciar isso, né? Bom, então a anímica produzida pelo próprio Espírito encarnado, ou seja, pelo médium, né? Como aconteceu com Cristo. Trata-se de um fenômeno que revela o nível evolutivo do Espírito encarnado. Olha só. Diz lá em Kardec, né? As transfigurações refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. As transfigurações são consideradas variedades das manifestações visuais. Fazem parte dos fenômenos naturais, nada apresentando de excepcional, no sentido milagroso, né? Quando se conhece as leis que regem as suas ocorrências. Por isso que a gente precisa estudar, né? Senão tudo se... Puxa, mas nossa... para nós é ainda, né? É um negócio assim... Você vê, presenciar, já é um negócio assim, né? Você fica, poxa, como pode, né? Mas é metafísico. É que a gente não está acostumado com isso. A gente não está acostumado. Não é verdade? Que o espírito pode dar ao seu perispírito. Quem não souber de perispírito, só para não alongar, né? Daí procura saber o que é o perispírito, tá? Todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e a opacidade. Bom, e aí relata mais algumas coisas aqui do fenômeno anímico, que eu não vou, senão vou acabar me estendendo muito. Na Gênese, então, falando lá do item 35, 39, 44, enfim, todos esses itens do capítulo 14 e 15 falam sobre, explica a transfiguração, né? Com base nas propriedades do fluido perispirítico. Então diz lá assim, é ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação desse fenômeno. A transfiguração é um fato muito comum, que em virtude da irradiação fluídica pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. E aqui tem uma série de descrição também. Quanto à aparição de Moisés e Elias, Kardec diz o seguinte, que cabe exatamente no rol desses fenômenos que a gente observa, por exemplo, aqui, né, da aparição de espíritos. Talvez tivesse, por exemplo, 5 apóstolos no Monte Tabor, mas 3 vissem só. Né? Nem todos veem. Então, né? Mas os 3 que estavam tinham esse talento da clarividência. Certo? Bom, e puderam interagir ainda, né? Vendo Jesus interagir, né, com Moisés e Elias. Deve ter sido demais isso, né? Que é a união da antiga e da nova aliança, que a gente ouve toda hora. Antiga aliança, Moisés e Elias, no Antigo Testamento. E a nova aliança? A nova era Jesus Cristo, a partir dele, né? Então, diz então que Jesus não veio destruir a lei. Não, ele veio cumprir e mostrar como se deve interpretar essa lei que antes era mais grosseira e
que se pode usá-la de uma outra forma, uma outra visão. É isso. Ele veio mostrar. A lei é assim, deve ser feita dessa forma. E o Elias, a profetização de tudo que ia acontecer, né? Desde lá, 4 séculos antes de Cristo, né? Aí o significado espiritual, está terminando. Significado espiritual, né? Disso tudo aí. Carrega, né? Relevantes compreensões sobre a vida e a espiritualidade, né? Então são 4 itens. O primeiro, significado espiritual disso. A demonstração da natureza espiritual de Jesus e a sua superioridade. Aí, o evento no Monte Tabor, então, prova a natureza divina de Jesus. E todos nós sabemos que Jesus teve uma preparação do outro lado 1000 anos antes dele vir, para passar 33 anos só aqui e culminar naquilo que a gente sabe que aconteceu. A gente sabe assim, né? Mas o sofrimento, ele é intrínseco, tanto é que ele suou sangue na noite em que ele foi capturado. Ele suou sangue de medo. E isso acontece biologicamente. Né? Tal temor. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Imagina, né? Pregar, enfim, tudo aquelas... Né? O sofrimento antes, né? A paixão, né? A ocorrência de todos os fatos antes da crucificação. Já foi tortura. Tortura em cima de tortura. Né? Então, identifica a natureza divina do Cristo. Né? E a sua capacidade de interagir com os espíritos, mostrando para os 3, olha, tem vida após a morte. A morte não termina, ela recomeça. Um outro item também, que é a confirmação da imortalidade da alma e da comunicação com os planos. Né? Esse é um outro significado. Né? Então, a aparição de Moisés e Elias é uma poderosa lição, né, sobre a imortalidade da alma. Porque eles estavam ali. Não tinham reencarnado. Eles estavam ali. Se eles tivessem reencarnado, eles não estariam ali. Um outro, a voz de Deus, né? O que a voz de Deus representa, né? Escutai-o. Então ele ratifica a missão de Jesus. A voz dizendo: escuta-o. Esse é o meu filho amado. Escuta-o. Então, o que a gente está fazendo agora, nesse momento? Escutando. Exatamente o que ele falou, que Deus falou, né? Como diz a Escritura, né? Como Deus falou, né? É isso que a gente está fazendo agora. Nós estamos escutando. E escutando e entendendo, a gente segue melhor. A gente segue mais confiante. Apesar das dificuldades, dos desafios. Não é fácil. Cada um tem a cruz. É difícil. A gente se penaliza com um monte de coisa. Mas é uma necessidade. E a última, que é a presença de Moisés e dos profetas, né? Simbolizando a antiga e a nova aliança. Porque não tem briga entre eles, né?
Moisés, Elias e Jesus. É tudo uma coisa só. É igual a gente fala aqui, né? De uma forma muito simples, né? As fraternidades, elas são muito diversas. Muito diversas. Tem indiano, tem freira, tem do catolicismo, tem evangélicos. Nossa, tem uma linha enorme de trabalho aqui, né? Assim como em todas as fraternidades, né? E outras casas, na igreja, enfim, seja onde for, né? É que as pessoas não têm essa visão, né? Mas não tem fronteira, né? Não existe a religião, né? Existem ideias, existem métodos, como diz o monge, né? E é verdade. Existem métodos. Cada método mostra da sua forma. E não tem problema nenhum, porque é tudo, né? Tudo na mesma direção. Não é verdade? Bom, concluindo. Tem um simbolismo muito forte atrás da transfiguração de Jesus, né? Que é um simbolismo poderoso da divindade de Jesus e da realidade do mundo espiritual. Porque o mundo material é uma necessidade no patamar que a gente está hoje. Apesar das nossas diferenças ainda, né? Em sociedade, em entendimento, o que seja. Mas a realidade mesmo é do outro lado. Não tem como. A aparição de Moisés reforça a imortalidade na alma, como a gente falou, né? E a possibilidade da comunicação entre os planos, desmistificando a morte e revelando a continuidade da existência pela reencarnação. A voz de Deus Pai, por sua vez, ratifica a missão de Jesus Cristo, o Messias, e nos convida a escutar e seguir seus ensinamentos, que são a bússola para a nossa evolução, né? A relevância da transfiguração para a fé cristã. Nós somos cristãos, óbvio, né? Mas o cristianismo, né, nas suas diferentes vertentes, enfim, que sejam entendimentos, confirma a divindade de Jesus e o prenúncio da sua ressurreição e glória, né? E para aqueles que têm uma visão diferente, como aquela que a gente conhece hoje, é a demonstração clara de que as leis que regem o mundo espiritual, da interação entre os encarnados e desencarnados e da natureza fluídica dos espíritos. Então, ambos os pontos de vista são complementares. São exatamente os mesmos, né? Então, é importante não se fixar apenas no fenômeno de beleza insuperável, mas, sobretudo, nas lições espirituais que o subsidiam. A autoridade espiritual do Cristo, o entendimento de Ele ser o Messias e a ideia da sobrevivência do Espírito e da reencarnação e dos fenômenos mediúnicos, e aí vai. Então, agora acabou mesmo. Então, deixar aqui, né, uma mensagem clara de que, tendo em vista lá atrás, né, as dificuldades do entendimento, que faz parte do processo evolutivo, é natural, né, a época. E Jesus, com todo aquele conhecimento já, né, com uma bagagem fantástica, né, de como tudo se processa, como é a vida, né, mostrando um momento natural
mas para provar que ele era o Messias realmente, que foi no momento da transfiguração. Por isso que a transfiguração é um ponto crucial no ministério de Jesus. Porque ali mostra para Pedro, Tiago e João, poxa, é o homem mesmo. É esse aí. Né? Só que eles tiveram que ficar quietinhos ainda. Durante um bom tempo. Só depois da ressurreição é que eles poderiam revelar tudo isso. Bom, que a gente tenha então uma manhã abençoada, né? Que a gente não veja nenhum espírito agora, né? Para não assustar, né? E que a gente possa receber, né, tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada, aí, seja na saúde, né, de uma maneira geral, né, o psique, os eventos metabólicos, né, se for possível a cura das enfermidades, a cura espiritual, né, a abertura dos caminhos, né, como a gente fala, né, que a gente possa ter aí saúde e prosperidade, né, para a nossa vida. Tá bom? Bom dia.